Convidada: eu tenho várias perguntas. Abraham: e nós temos uma resposta. Convidada: eu estou pronta para o meu novo relacionamento? Abraham: não. Bem, é uma resposta fácil, porque se estivesse, você estaria vivendo ele. Então, alguma coisa está no caminho. Mas você o merece? Sim. Ele está alinhado para você? Sim. Você está permitindo? Não. E por quê? Porque você está olhando para onde ele não está. Então, vocês estão dizendo que para eu ficar pronta, eu apenas preciso parar de fazer aquela coisa que eu estou fazendo? Sim, porque você coletou informações o bastante, colocou várias coisas no vórtice. Você está apenas encarando muito a realidade. Convidada: e como eu paro de fazer isso? Abraham: bem, você precisa praticar em coisas que são mais fáceis, mas nós temos falado sobre isso aqui hoje. É sobre buscar por pensamentos satisfatórios. Outro dia havia um homem adorável sentado na hot seat e ele havia inventado uma melhoria para uma churrasqueira. Nós provocamos ele e chamamos aqui de uma contração da churrasqueira. E o mercado quer aquele produto e ele quer que o mercado queira, mas mesmo assim o produto está parado, não está indo para lugar nenhum. E então, depois de conversarmos bastante e de não chegarmos realmente em nenhum lugar com ele, nós perguntamos para a plateia: o nosso amigo precisa encontrar uma coisa satisfatória para pensar? E a plateia disse sim, e nós dissemos: o nosso amigo precisa estar satisfeito com a churrasqueira? E a plateia disse não. Sair do assunto realmente ajuda, porque você praticou o assunto de não ter o que você quer ou de não ter certeza de que você está pronta. Então, sempre que você pensa nisso, é para lá que você vai. Mas se você pensar em alguma outra coisa, então isto pode fluir mais facilmente para você. Faz sentido? Convidada: sim. Abraham: saia do assunto da resistência e de qualquer outro assunto que tenha resistência. É por isso que nós ensinamos meditação. É um assunto que não tem resistência. Se o seu assunto é dinheiro e você não tem o bastante e as contas estão chegando e você está se sentindo frustrada com isso, então pensar sobre dinheiro não é o caminho de menor resistência para permitir que ele flua. Mas você poderia focar no dinheiro e um relacionamento fluir para você. Todo assunto que faz você se sentir bem irá permitir outras coisas que você quer. Você apenas precisa encontrar alguma coisa para se sentir satisfeita a respeito. E pense principalmente nesta coisa, e então todas as coisas irão cuidar delas mesmas. É muito fácil. É por isso que a maioria das pessoas não deixa acontecer. Elas pensam que precisam pagar um preço. Vocês pensam que precisam cavar. Pensam que precisam solucionar tudo, que vocês precisam descobrir o que querem, onde isso estará, quando virá, quem irá trazer, como virá, quanto tempo levará. Pensam que precisam descobrir as respostas de todas estas perguntas. E como vocês não têm as respostas de nenhuma dessas perguntas, vocês ficam na resistência toda vez que o assunto está ativo dentro de vocês. Mas se aceitassem que a vida faz vocês fazerem todas estas perguntas e que todas as respostas foram colocadas nos seus vórtices e que vocês apenas não conseguem vê-las porque não estão naquele modo receptivo, mas existem outras coisas que colocam vocês no modo receptivo, então... Convidada: por que eu resisto em ser um componente cooperativo para conseguir o que eu quero? Abraham: porque você acha que precisa pagar um preço e não acredita que merece. E a razão pela qual você acredita que precisa pagar um preço e a razão pela qual você não acredita que merece é porque você tem abordado da mesma forma que muitos humanos que não têm tido resultados. E por isso você formulou uma crença de que isto não vem facilmente e de que não está vindo para você. É lógico, é apenas um pensamento que você continua pensando e nós gostamos do fluxo das suas perguntas. Qual é a próxima? Convidada: a minha outra pergunta é... Abraham: sobre este mesmo assunto, qual é a sua próxima pergunta em resposta ao que acabamos de dizer?
Convidada: eu estou gerando um novo empreendimento e a razão pela qual eu perguntei é porque eu não faço a coisa que ajudaria isto a crescer e ir em frente. Eu continuo resistindo. Abraham: é uma coisa que não é divertida? Convidada: no passado eu tive a experiência disto sendo divertido, mas também de realmente não ser divertido algumas vezes. Abraham: bem, você não tem como ter das duas formas, ou é divertido ou não é. Em outras palavras, qual você pensa que é a sua vibração a respeito? Eu preciso fazer esta coisa, eu devo fazer esta coisa que eu não quero fazer. E existe uma energia dividida aí, e por isso você se sente paralisada e você quer fazer alguma coisa que ajude a desenvolver a situação, o que geralmente significa saia do assunto. Um dia Esther estava pensando em uma coisa que ela estava querendo criar. Ela já vem trabalhando nisso há um tempo e ela estava realmente travada no pensamento disso. Mas então ela pensou mais ainda nisso que queria e ficou ainda mais travada. E aí ela tentou escrever a respeito e ficou ainda mais travada. Ela claramente não estava no modo receptivo, ela não estava no mesmo ritmo que nós, mas ela queria resolver por conta própria, ela queria solucionar e por isso ficava pensando nesta coisa. E isto ficou na mente dela naquele dia e no dia seguinte, e não demorou muito até ela se sentir paralisada, e não apenas sobre esta coisa que era importante para ela, mas paralisada. E ela pensou: eu sou tão hipócrita, eu vou para aquele palco, eu limpo a minha mente, os Abraham fluem através de mim, eles explicam as leis do universo para pessoas de todo o mundo e a vida das pessoas está melhorando e eu estou tão travada com esta energia dividida. Mas então lhe ocorreu, e ela não consegue nos ouvir naquele momento, mas ela percebeu que precisava fazer alguma coisa para colocar a energia em movimento, e ela se lembrou de nos ouvir dizendo que satisfação significa que você está no modo receptivo, e o modo receptivo significa que boas ideias irão fluir. E então ela pensou que o modo receptivo traz uma sensação de satisfação. E então ela se lembrou que satisfação vem apenas de um lugar: ter uma intenção ou querer alguma coisa e se mover em direção a isso. Ela está nos dando permissão de lhes contar esta história embaraçosa. Então, ela pegou o bloco de anotações e escreveu: escovar os meus dentes, arrumar a minha cama, colocar os pratos na lava-louças, cozinhar um ovo, colocar a toalha no cesto de roupa suja. Parece bobo, não é mesmo? Parecem coisas que você deveria ser capaz de fazer sem precisar escrevê-las. Então ela desenhou os pequenos círculos e escreveu estas coisas neles. E então ela escovou os dentes e circulou isso com a grande caneta laranja dela. E então ela se sentou lá desanimada e foi ver se havia mais alguma coisa que ela estava com vontade de fazer. Arrumar a cama. Então, ela arrumou a cama e circulou isso na lista. Ela estava começando a voltar para a vida. Coloque os pratos na lava-louça. Ela colocou os pratos na lava-louça. Cozinhar um ovo. E não demorou 10 minutos e a vida dela havia voltado, porque ela teve a intenção e se moveu na direção da própria intenção e voltou para os trilhos e agiu. Percebe? É muito fácil dizer eu quero, porém, ou eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu não deveria, eu quero, mas eu não tenho, eu quero, mas eu não conheço ninguém que tenha. Em outras palavras, é muito fácil manter estes velhos pensamentos que deixam vocês confusos ou parados, mas também é muito fácil pegar um simples pensamento e se mover na direção dele, e pegar um simples pensamento e se mover na direção dele. E antes que você perceba, os pensamentos estão se abrindo, as comportas estão fluindo e todo o universo está cooperando com você. Você se sente invencível, como se não houvesse nada que você não pudesse fazer se você tiver decidido. E isto pode ser logo no dia seguinte do dia em que você ficou paralisado e não conseguiu nem escovar os dentes. É tudo sobre energia fluindo. É sobre você se conectando com a energia que cria mundos de uma forma produtiva. Nós costumávamos contar uma história e ela realmente se aplica aqui.
Você vai ao playground onde o gira-gira ficava e talvez ainda esteja. As crianças empurravam e eles começavam a girar, mas às vezes eles estavam tão rápidos que ninguém conseguia subir. E era preciso esperar ele diminuir o ritmo para conseguir subir, porque se alguém tentasse sentar quando ele já estava girando muito rápido, ele apenas iria jogá-los nos arbustos. Mas se eles diminuíssem o ritmo do brinquedo o bastante para que pudessem entrar, então poderia fazer parte do momentum que estava fazendo-o girar. E é assim, em alguns pensamentos você tem muito momentum, em outros pensamentos você não tem muito momentum, e em outros pensamentos você não tem nenhum momentum. Isto porque você tem um momentum contraditório. Você apenas precisa descobrir onde você está nos assuntos que são importantes para você, baseada se, na maior parte, os pensamentos fazem você se sentir bem ou se não fazem você se sentir bem. E se na maior parte eles não fazem você se sentir bem, então fique fora do assunto, porque tentar se sentir bem sobre alguma coisa que na maior parte faz você se sentir mal não funciona. Escolha uma coisa que faça você se sentir bem ou que seja muito neutra. Esther realmente não tinha uma opinião forte sobre escovar os dentes ou arrumar a cama. Ela sabia que podia fazer aquelas coisas. Ela acreditou que ela podia fazer aquilo acontecer. Simples assim.